A religião não melhora seu julgamento moral. A religião compromete seu julgamento moral. A religião é um obstáculo, é uma camada adicional que atrapalha. Suponha que eu invadisse a casa de alguém. Esta amorosa família cristã, mãe, pai, filhos e animais de estimação. Eles frequentam a igreja, oram e contribuem para a caridade. São pessoas realmente ótimas. E eu os amarrei. E eu os torturei. Eu afoguei o gato na banheira, e atirei no cachorro, e depois incendiei a casa, e matei todas aquelas pessoas. E então, a polícia me perguntou, Dan, por que você fez isso? E eu diria, não. Razão, o diabo me fez fazer isso. Levantem as mãos se vocês acham que eu sou um monstro moral. Quase todos levantaram as mãos, certo? Sim, um monstro moral horrível. Como ele pôde fazer isso? Sem motivo, o diabo me fez fazê-lo. Essa foi a segunda história. Peguei minha Bíblia e abri na página do livro de Jó. Lembre-se de como Deus torturou Jó. Ele fez um vento soprar e derrubar o prédio. A parede caiu sobre aquelas crianças e matou seus filhos, matou seu gado e seus animais. E então Deus torturou Jó com furúnculos e coisas horríveis que aconteceram. Se você procura um versículo bíblico que contradiz completamente o cristianismo, você o encontrará na própria Bíblia. É o livro de Jó. 2, 3, o segundo capítulo do versículo 3. Vou ler para você. O Senhor disse a Satanás, você considerou o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, um homem íntegro e reto, que teme a Deus, ele se afasta do mal, e ainda ele mantém sua perfeição, ele mantém sua integridade. Deus disse isso a Satanás, e então ele disse, embora você me moveu contra ele para destruí-lo sem motivo. Então, Deus, por que você fez isso com Jó? Sem motivo. O diabo me fez fazer isso. Então eu perguntei àquela audiência, ok? Levantem as mãos se vocês acham que o Deus da Bíblia é um monstro moral. Você pode adivinhar o que aconteceu? Menos da metade das mãos se levantou naquela audiência. Isso não é prova de que a religião compromete nosso julgamento moral? Somos leais ao Senhor escravista. Somos leais ao Senhor. Não queremos ameaçar. Não queremos dizer nada de ruim sobre o Pai. Nos submetemos. Nos tornamos esses humildes servos do Senhor e deixamos que Ele descubra todas essas coisas. Quanto respeito você teria por um médico que sai por aí cortando pessoas com uma faca para vender-lhes um curativo? Bem, isso é o que o cristianismo é. O cristianismo está totalmente errado. Está te dizendo que você é ruim, você é horrível, você simplesmente não é uma boa pessoa. Claro que existe uma tendência violenta dentro de nossa espécie, mas também existe uma tendência altruísta e instintiva naturalmente evoluída. Somos naturalmente bons. Quando alguém faz algo terrível, como você reage? Isso foi desumano. Assumimos que o básico humano é fazer o bem. Nós que estamos fora do cristianismo, não assumimos o pior sobre a natureza humana, pois isso pode se tornar uma profecia autorrealizável. Você pode pensar que é um grande pecador e que precisa se confessar para Jesus. Mas nós pensamos que, já que a salvação é uma solução falsa para um problema, nós pensamos que se a salvação é a cura, então o ateísmo é a prevenção. Apenas não compre essa doença. Não se veja como doente e precisando de um salvador. Eu debati contra um oponente muçulmano em Queens, Nova York. E depois eu disse a ele, vocês muçulmanos são tão gentis e bons. Eles me presentearam, alimentaram, e foi uma experiência maravilhosa conhecer esta comunidade muçulmana. Eu disse, ali vocês são tão legais. E ele disse, bem, Dom, Allah me ordena a ser gentil com você. E eu estou pensando, eu não disse isso, mas estou pensando, você quer dizer que está se controlando? Você realmente não quer ser gentil comigo porque Deus está te dizendo para ser? Você está sendo gentil comigo? O sistema religioso abraâmico está equivocado sobre a natureza humana.
Nós, ateus e agnósticos, não vemos nada de errado conosco. Claro que nosso entendimento é limitado. E é isso que impulsiona a ciência. Mas pensamos que se você está motivado a ser uma boa pessoa por causa da promessa do céu, isso mostra o quanto você pensa pouco sobre as outras pessoas, realmente. Ou se você está motivado a ser uma boa pessoa por causa da ameaça do inferno, isso mostra o quanto você pensa pouco sobre si mesmo. Nós, humanistas, acreditamos que os seres humanos devem ser bons pelo bem da bondade. Então há o fato inconveniente de que nossas religiões permitem e apoiam algumas das práticas mais bárbaras que já perpetramos uns contra os outros e, portanto, o Criador do universo falhou em responder às questões morais mais fáceis, neste caso, a escravidão. Quero dizer, escravidão, Jefferson Davis, o presidente da Confederação, estava certo ao dizer que a escravidão é apoiada na Bíblia. Não há dúvida de que é. Não há uma leitura honesta da Bíblia que possa dizer esta é a condenação mais articulada da escravidão já escrita. Seria necessário um parágrafo para expressar perfeitamente o que há de errado com a escravidão, e isso não está na Bíblia. Deus claramente espera que nós mantenhamos escravos. Na minha opinião, isso deveria encerrar o argumento sobre se nós deveríamos obter nossa moralidade da religião. Até mesmo os fundamentalistas têm que editar os livros. Você chega à regra de ouro e reconhece sua sabedoria. Estou lendo a Bíblia, mas em Deuteronômio há passagens que, por exemplo, dizem que se uma mulher não for virgem na noite de núpcias, deve ser apedrejada até a morte na porta da casa do pai. Nem todo cristão fundamentalista e judeu ortodoxo, e provavelmente existem algumas exceções, mas basicamente todo aquele sensato encontrou alguma maneira de ignorar isso. Então, o que isso significa? Que prova que o garantidor da sabedoria encontrada na Escritura não está na Escritura. Está em nós. Está em uma conversa maior sobre o que constitui viver uma boa vida. Temos uma conversa humana que evoluiu ao longo de milhares de anos de história registrada e podemos nos localizar no século XXI, aproveitando todas as ferramentas que adquirimos, todas as brilhantes percepções, algumas das quais vêm de nossas tradições religiosas, mas eu acho que a regra de ouro é quase tão boa quanto temos como um moral algoritmo. Não é original de Jesus, mas talvez esteja melhor expresso na Bíblia. Captura nossas intuições do que é ser ético em tantos aspectos. E então, uma coisa a se destacar é como encontramos sabedoria nas Escrituras. Encontramos com base em nossas próprias intuições éticas. A Bíblia, em Deuteronômio, diz que se sua noiva não for virgem na noite de casamento, você deve apedrejá-la até a morte na porta da casa do pai dela. Você reconhece, isso é, no melhor dos casos, no mínimo, impraticável. Provavelmente errado. Não parece bom. Então você vira a página e então você encontra algo como as bem-aventuranças. E isso te atinge como, esta é a sabedoria do cristianismo, digamos. Isso é algo. Você é o garantidor da moralidade que está encontrando na Escritura. Após uma crise climática, é muito fácil imaginar agora algo como uma explosão vulcânica titânica na Indonésia que apagou o sol, que alterou todo o clima contra nós. Acredita-se que a espécie tenha diminuído para cerca de 5.000. Na verdade, em outras palavras, antes de decidirem fazer a migração para o norte, encontrar algum lugar mais frio, abandonar a savana para a qual nossos corpos são projetados, estávamos a 5.000 baixas de seguir o caminho que 98,9% de todas as espécies já encontradas na Terra já foram para a extinção. Eu vou dizer de novo. Efetivamente, 99% de todas as espécies que já existiram na Terra já se extinguiram. E quase nós, algum design, algum pai, algum Deus cuidadoso, algum supervisor de design. Não há recurso a uma autoridade ditatorial nisso. É muito sortudo que estamos aqui.
O acaso, nesse caso, trabalhou a nosso favor. Francis Collins, o genoma cristão cientista, acredita que estamos aqui talvez há 100 mil anos. Richard Dawkins acredita que talvez 1/4 de milhão, eu aceito 100, Em 198 mil anos, se você é cristão, deve acreditar que o céu assistiu de braços cruzados por 98 mil deles. A maioria das pessoas morreu de crises climáticas na África, ou apenas assistiram seus filhos morrerem assim que nasceram, ou os viram talvez lutar por alguns anos. Expectativa de vida talvez 25, pessoas morrendo de seus dentes, de doenças de deficiência revoltantes, miséria, luta, fome, guerras de território sobre mulheres, guerras de território sobre território, terror a qualquer evento aparentemente sobrenatural, um terremoto, um cometa, tudo um pesadelo, um mistério sem teoria, dos germes da doença, medo tremendo, por 98 mil anos o céu assiste a isso sem se importar e então diz: há 2 mil anos atrás é hora de intervir, porque não damos a Deus um filho e o matamos cruelmente em uma parte analfabeta do Oriente Médio. Isso deveria resolver. É isso que você precisa acreditar para ser um cristão. Bem, eu te convido a acreditar nisso, mas eu não posso te invejar pela pura exaustão. O inacreditável desprezo por evidências, a fantástica indiferença a tudo que a humanidade realmente conseguiu descobrir sobre si mesma, seu cosmos e sua espécie, que você precisa para manter essa pequena seita viva. Este é um mapa da religião mundial, como ela está distribuída pelo globo, e você pode ver que isso é dividido nas fronteiras de nações. Agora eu acho que meu colega e amigo Richard Dawkins foi o primeiro a apontar isso. Eu estou certo que peguei isso dele, que essa não é a maneira como a verdade se espalha pelo globo. Isso deveria parecer suspeito. A religião não lida com a verdade se ela é dividida dessa forma. O filósofo agnóstico Paul Draper apontou recentemente que se o teísmo fosse verdadeiro, esperaríamos que Deus agisse no mundo de maneiras que a ciência deveria levar em consideração. Um ser todo-poderoso que busca um relacionamento amoroso com a humanidade provavelmente agiria de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, como um agente causal na história do universo, e, consequentemente, as descrições científicas dessa história teriam que levar em conta suas ações. Se o teísmo fosse verdadeiro, seria extremamente surpreendente que a ciência possa ignorar Deus e ainda assim explicar tanto, e ainda assim o faz. Então, o sucesso da ciência naturalista, eu acho, favorece o ateísmo em detrimento do teísmo. Em qualquer argumento, qualquer debate, o ônus da prova recai sobre os ombros da pessoa que faz a afirmação, não sobre os ombros da pessoa que duvida ou é cética em relação à afirmação. Se eu dissesse: Jerry, criei uma máquina de movimento perpétuo. Eu realmente inventei. Funciona! É ótimo! Jerry diria que está cético. Prove para mim. Posso simplesmente cruzar os braços e dizer que não inventei? É assim que se faz um debate? Jerry e eu concordamos que existe um mundo natural, mas ele está fazendo uma afirmação adicional além do que ambos concordamos. Ele tem o ônus da prova. Se eu dissesse que existem duendes, e alguns, a maioria de vocês duvidaria disso. Você pode duvidar da existência dos duendes, mas há evidências que o sugerem. Você já comeu uma caixa de Lucky Charms? Há evidências. Quer dizer, as pessoas podem desenhá-los e descrevê-los. Então, mas aqueles de nós que duvidam dos duendes, somos responsáveis por desprovar a existência de duendes? Não podemos, como céticos, simplesmente dizer: eu não vou acreditar nisso até que você prove seu ponto de vista. Ateus não afirmam que Deus foi desprovado, embora você possa desprovar Deus de algumas maneiras. Basicamente, os ateus afirmam que Deus não foi provado. Ateísmo não é uma crença. Ateísmo não é uma afirmação. Ateísmo não é uma filosofia moral. Ateísmo não é algum sistema. Ateísmo é simplesmente a ausência de teísmo. Certo?
Uma causa primordial é apenas uma palavra filosófica. Na verdade, isso implora a pergunta porque assume, ao usar a palavra primordial, que houve um primeiro. Então, se você está fazendo essa pergunta, está fazendo uma pergunta carregada. Você quase está fazendo uma pergunta teológica ou uma pergunta metafísica. Quais são as perguntas que os cientistas fazem? O nosso atual Big Bang do universo observável atual foi causado ou não? Ou havia algo que o precedeu? Muitos, ou a maioria dos cosmologistas hoje, estão apresentando a hipótese do multiverso. O multiverso não causa, mas permite números grandes o suficiente para que a probabilidade de universos propícios à vida seja alta o suficiente para observadores como nós existirmos. Então, vamos perguntar desta maneira. Jerry tem uma hipótese aqui. Os cientistas têm uma hipótese aqui. Digamos, multiverso, ou há outras hipóteses, como a teoria das cordas, ou qualquer coisa que você saiba, e elas ainda não foram provadas. Assim como a hipótese de Jerry ainda não foi provada, essas hipóteses surgem naturalmente da matemática de inflação caótica. Elas podem ser modeladas matematicamente, não violam as leis da natureza, podem ser definidas de maneira coerente, suas propriedades podem ser definidas. A hipótese de Jerry não pode ser modelada matematicamente, nem definida de maneira coerente. Ela não obedece às leis da natureza. Ela sequer é considerada como uma hipótese natural. Ela nem mesmo tem uma definição coerente para isso. Deixe-me apenas perguntar a você. Se você tem ambas as hipóteses em consideração, qual delas você acha que será a mais provável de ser a resposta no futuro? Uma naturalista que você pode entender, que você pode definir, que é coerente, que pode ser modelada matematicamente, ou uma que não tem nada disso? Então, você está nos pedindo para sair da ciência, é o que você está nos pedindo para fazer. O multiverso pode não ser verdade, mas agora você tem que concordar que a maioria dos cosmólogos estão apresentando isso como uma hipótese científica viável, que pode ser testável e falsificável, enquanto a sua não pode. É possível. E para você acreditar que existe algum tipo de Deus que não é onisciente, todo amoroso, todo poderoso, uma espécie de primeira causa. Essa é uma possibilidade. Quer dizer, tudo está em aberto. E o que temos que fazer é atribuir probabilidade a isso. Existem várias possibilidades, incluindo a existência de duendes, que não pode ser descartada. Mas ao julgarmos se uma afirmação é verdadeira, nenhum desses outros deuses parece ter tanta evidência. Se é que tem alguma. E você pode estar se referindo a Thomas Jefferson e Thomas Paine, os deístas pré-darwinianos que acreditavam que havia algum tipo de força que começou tudo. Isso é possível. Sabe, nós ateus não temos nossas cabeças na areia dizendo não pode haver nenhuma possibilidade. Provavelmente existem infinitas definições de Deus. Vamos passar a vida toda examinando cada uma? Eu sei que o Deus bíblico, sendo bom, amoroso, onisciente e pessoal, não existe. Mas isso não exclui, como você diz, alguns outros deuses possíveis. Mas quem defende a existência desse Deus tem o ônus da prova. Não preciso desprovar todos esses deuses. Se alguém quiser me apresentar um duendes, bem, então eles têm o ônus da prova. Eu não posso simplesmente dizer que não vou acreditar. Prove para mim e eu julgarei as evidências como eu vejo. Por muitos anos, por muitos séculos de fato, parecia perfeitamente óbvio que não poderia ser um acidente alimentar porque só tínhamos que olhar para os seres vivos, a magnífica diversidade que vemos neste museu e tudo parece projetado e então era claramente absurdo sugerir que era devido a algum tipo de acidente bizarro. Darwin apareceu e mostrou que não é realmente um acidente bizarro, mas também não é projetado. Há uma terceira via, que no caso da biologia é a evolução por seleção natural, que produz uma imitação próxima de algo que é projetado. Não é projetado. Agora sabemos e entendemos como isso ocorreu. Mas parece muito projetado. O cosmos ainda não encontrou seu Darwin. Ainda não sabemos como as leis da física surgiram, como as constantes físicas surgiram. E então ainda podemos dizer, foi um acidente estranho ou foi projetado? A analogia com a biologia pode nos desencorajar
De estarmos muito confiantes de que foi projetado, porque nos queimamos antes do século XIX, ao pensar que a biologia, que parece muito mais obviamente projetada, que nos queimamos ali. Agora, no caso do cosmos, acidente estranho ou design, o ponto que eu tenho enfatizado repetidamente é que mesmo que não entendamos como isso aconteceu, não é útil postular um criador, porque o criador é exatamente o tipo de coisa que precisa de uma explicação, e embora seja difícil o suficiente explicar como uma origem muito simples do universo, veio a ser como matéria e energia, como uma ou duas constantes físicas vieram à existência, embora seja difícil o suficiente pensar como a simplicidade veio à existência. É muito mais difícil pensar como algo tão complicado, como um Deus vem à existência. Difícil o suficiente para pensar em como um Deus deísta vem à existência. E ainda mais difícil pensar em como o Deus cristão, que realmente se preocupa com coisas como pecado e se faz nascer de uma virgem. John mencionou na resposta à pergunta anterior a ideia das constantes físicas serem finamente ajustadas. E é verdade que muitos cientistas, muitos físicos afirmam que as constantes físicas, a meia dúzia ou mais de números que os físicos simplesmente têm que assumir para derivar o resto de seu entendimento, simplesmente têm que ser assumidas. Não é possível justificar a presença desses números no texto fornecido. E os físicos calcularam que se qualquer um desses números fosse um pouco diferente, o universo como o conhecemos não existiria. Se o universo tivesse se dissipado no primeiro octosegundo ou outras coisas tivessem dado errado, nós não estaríamos aqui. É tentador, mais uma vez, importar a ideia fácil e simplista de um designer e dizer que o designer ajustou os botões do universo no Big Bang e os acertou exatamente. Acertou a constante gravitacional, acertou a força forte, a força fraca e assim por diante. Mas parece-me manifestamente óbvio que essa é uma explicação inútil, porque, como diz a citação, quem projetou o designer? Você não explicou absolutamente nada, porque, em vez de apenas dizer, bem, os botões foram ajustados para os valores certos de qualquer maneira, você diz, havia um Deus que sabia como ajustar os botões para os valores certos. E se você vai postular isso, então você, de certa forma, lhe vendeu o passe. Alguns físicos resolvem esse problema não invocando Deus, é claro, mas invocando o princípio antrópico, dizendo, bem, aqui estamos nós, existimos, temos que estar no tipo de universo em que é capaz de dar origem a nós. Acho isso por si só insatisfatório. E como John Lennox corretamente diz, alguns físicos resolvem isso com a ideia do multiverso, a ideia de que nosso universo é apenas um entre muitos. Existe uma espécie de espuma borbulhante de universos, e a bolha na qual estamos é apenas uma entre bilhões de universos. E cada um desses universos tem constantes fundamentais diferentes. A maioria deles tem constantes fundamentais que não são adequadas para dar origem ao tipo de permanência e ao tipo de química, ao tipo de condições que dão à evolução biológica, à evolução darwiniana, a chance de começar. Uma pequena minoria desses universos tem o que é necessário para dar origem à evolução darwiniana, à química e então à evolução. E essa pequena minoria tem que incluir o universo no qual nos encontramos, porque aqui estamos nós. O princípio antrópico, o princípio de que temos que estar em um universo capaz de dar origem a nós, somado ao princípio do multiverso, fornece pelo menos uma solução provisória, explicação satisfatória de uma maneira que um criador não poderia possivelmente ser uma explicação satisfatória pelo motivo que eu dei. Depois de nos colocarmos em um universo que é capaz de gerar estrelas, capaz de gerar química e, finalmente, capaz de gerar a origem da vida, então a evolução biológica assume e agora estamos em um caminho claro. Agora entendemos o que aconteceu. Uma vez que a evolução biológica começa, então é fácil entender a maior parte do que é difícil. A dificuldade em entender o universo reside principalmente na enorme complexidade da vida. Isso é o que de fato impressiona as pessoas. As pessoas que acreditam em Deus geralmente o fazem por olhar o mundo vivo e ver o quão impressionante ele é.
Então, esse nível de impressionabilidade é completamente destruído por Darwin. E Darwin, claro, não explica a origem do universo. Para isso, eu invoco o princípio antrópico e o multiverso. Menos satisfatório, admitidamente, mas a ciência progride. Uma coisa que você pode ter absoluta certeza é que um designer criativo não pode ser uma explicação satisfatória. Religioso. Explicações que recorrem a Deus fez isso são intelectualmente preguiçosas. Não usarei um termo mais forte do que esse, mas acho que são preguiçosas, porque, quero dizer, o que isso significa como explicação. Você fica lá dizendo, Deus fez isso, e todo mundo diz, agora eu entendo. Explicações religiosas são facilmente aceitas pelos que não pensam. A ciência é difícil de aceitar porque envolve muito pensamento. Você realmente precisa desvendar os processos pelos quais um evento ocorre. Você não pode simplesmente dizer, e Deus fez isso. Você precisa passar pela biologia, você se aprofunda, se quiser, na química do organismo. Na química, você se aprofunda na física dos processos subjacentes. E eu aceito que, talvez na física, você tenha que se aprofundar no tecido matemático subjacente do que quer que eu queira dizer com isso. É um trabalho muito duro e você tem que trabalhar nele, mas é mais satisfatório quando você chega ao fim de uma explicação do que essa maneira extraordinariamente preguiçosa de fingir explicar dizendo, e abracadabra, Deus fez isso. Isso é intelectualmente corrupto. O argumento do design já foi um argumento bastante poderoso. É o argumento do relojoeiro. Richard Dawkins tem um livro, O Relojoeiro Cego, que diz, bem, você sabe se as coisas acontecem por evolução, como elas poderiam se encaixar tão bem, parece que tudo funciona bem no universo, há sinais de que as coisas foram projetadas. Certamente as pessoas do passado pensavam que os animais foram criados para nós comermos e para nós usarmos suas peles, e eles apontavam para outras coisas na natureza, como o fato de que se a água não se expandisse quando congelasse, então os lagos congelariam por completo, e os peixes morreriam e assim por diante. Há coisas que as pessoas consideravam como sendo belamente projetadas, incluindo nossos próprios órgãos e os órgãos dos animais, que parecem ter certas funções e propósitos. Mas é claro que, agora que entendemos a teoria darwiniana da evolução, esse argumento caiu em desuso. Entendemos muito melhor como temos certos órgãos, como é que os seres existem, que eles evoluíram ao longo de períodos de tempo quase inimagináveis. Apenas os que se adaptaram ao ambiente, sobreviveram e se reproduziram, deixaram descendentes que ainda estão conosco, e acho que o registro fóssil agora mostra isso, e mais recentemente, nosso entendimento da genética mostra nossa própria relação biológica com organismos muito simples, incluindo bactérias com as quais compartilhamos alguns genes, e então progressivamente compartilhamos mais genes com seres mais parecidos conosco, até chegarmos aos grandes primatas, chimpanzés, com os quais compartilhamos algo como 98% de nossos genes. Então eu acho que a evolução é uma das teorias científicas mais firmemente estabelecidas, com uma enorme quantidade de evidências a seu favor. E, portanto, não precisamos do argumento do design para explicar como o universo veio a ser como é. Então, os argumentos para a existência de Deus parecem-me não serem fortes. Curiosamente, na tradição protestante, esses argumentos perderam credibilidade há bastante tempo. E assim, os protestantes começaram a renegar os argumentos e dizer o que realmente importa é a fé. Mas o que é fé? Fé é realmente apenas acreditar em algo para o qual você não tem argumentos racionais nem boas evidências. Eu sei que John é matemático de formação, então tenho certeza de que ele está familiarizado com o matemático e filósofo do século XIX, William Clifford, que escreveu um belo ensaio sobre fé usando como analogia um proprietário de navio que estava prestes a enviar para o mar um navio cheio de imigrantes.
Podemos imaginar que eles estavam indo para a Austrália. Se você quiser, já que muitos imigrantes partiram da Inglaterra no século XIX para a Austrália, e como sabemos, é claro, você só precisa ir até a Great Ocean Road e encontrará muitos lugares onde alguns desses navios naufragaram e afundaram com grande perda de vidas. Por exemplo, ao redor de Lockhart, mas este proprietário de navio que Clifford imagina está incerto se seu navio é resistente o suficiente para fazer a longa viagem para trazer os imigrantes para a Nova Terra. Mas ele pensa sobre isso e diz, bem, afinal há uma providência divina e como uma providência divina poderia permitir que essas boas pessoas que estavam indo estabelecer seus futuros, homens, mulheres e até crianças, pelo menos as crianças inocentes de qualquer pecado, como ele poderia permitir que eles se afogassem a caminho do novo mundo. Então terei fé em Deus e não vou me preocupar em inspecionar o navio para ver se é resistente, porque tenho fé que ele chegará à Austrália. Bem, é claro, como eu disse, sabemos que alguns navios não chegaram e nós culparíamos este proprietário de navio e diríamos, você não pode apenas ter fé dessa maneira, você precisa verificar as evidências, você precisa olhar para isso. A fé do dono do navio pode ter arriscado vidas e, infelizmente, no mundo atual, a fé também arrisca vidas. Na verdade, a recusa da Igreja Católica Romana em tolerar o uso de preservativos, mesmo em regiões da África subsaariana, onde o risco de contrair vírus da imunodeficiência humana, síndrome da imunodeficiência adquirida, é extremamente alto, sem dúvida não apenas colocou vidas em risco, mas custou talvez milhões de vidas humanas inocentes. Pagamos um alto preço pela fé religiosa de alguns líderes religiosos. Eu não entendo por que seria uma explicação mais simples dizer que o mundo foi criado por um ser divino que existiu para sempre do que dizer que o universo existiu para sempre. Dizer que o universo existiu para sempre parece uma explicação mais simples. Agora, seu argumento era que o universo, na verdade, não existiu para sempre, que a ciência diz que houve um Big Bang, e isso, de alguma forma, apoia a conta criacionista do universo. Tudo o que estou dizendo é que a ciência não afirma isso. A ciência apenas afirma que o universo observável começou 13, algo bilhões de anos atrás, e com uma espécie de explosão, expandindo-se desde então. É tudo o que diz e é tudo o que pode dizer. Então, estou simplesmente dizendo que não há argumento aqui para acreditar na sua hipótese de que foi criado por um ser divino. Está em melhor estado do que a hipótese de que sempre existiu. Sim, somos primatas darwinianos. Somos, isto é, primatas que evoluíram de outros primatas. Acho que isso está estabelecido cientificamente. Pelo que entendo, Ganesh não nega isso. Temos que acreditar que existe alguma faísca transcendental que é contrária à explicação evolutiva para explicar por que temos moralidade e por que nos comportamos como fazemos e por que, ocasionalmente, pessoas heróicas pulam e salvam estranhos pesados que estão se afogando, embora também, muito frequentemente, eles não o fazem. Eu não acho que precisamos de tal explicação. Eu acho que podemos explicar a existência de compaixão, preocupação com os outros, da maneira como evoluímos como mamíferos, como seres que tiveram que cuidar de seus próprios filhos, como seres que viveram em pequenas comunidades, onde muitas vezes estamos relacionados a outros membros da comunidade e queremos salvá-los e apoiá-los, e isso ajuda a sobrevivência de nossos genes também, e claro, como seres sociais que vivem em comunidades que retribuem, como de fato nossos parentes primatas mais próximos também fazem, não somos únicos nisso e formamos laços recíprocos. E há muitas pesquisas que sugerem que a melhor estratégia nessas condições é, pelo menos inicialmente, ajudar estranhos e apenas se acaba por descobrir que eles não vão te ajudar, é que você então deixa de ajudá-los ou até mesmo retribui pelos maus atos que eles te fazem.
a simples ética conhecida como olho por olho funciona muito bem na teoria dos jogos que modela a evolução. Então é possível explicar por que fazemos alguns dos resgates que fazemos dessa maneira. Algumas pessoas talvez tenham isso em um grau mais forte do que outras e, portanto, são mais propensas a fazer os resgates. Eu acho que a evidência, você sabe, se você está confiando em evidências históricas, a evidência é extremamente escassa. Sabemos que existem muitos casos onde as pessoas afirmam ter visto todo tipo de coisas, afirmam que tiveram todo tipo de visões, que pessoas apareceram para eles. Eles foram curados e geralmente somos céticos em relação a tais afirmações. Nós, corretamente, Então, certo, ok. Então, dado que, quero dizer, você disse que existem documentos do primeiro século. Ok, mas o primeiro século é compatível com se assumirmos que a tradição é que Jesus foi crucificado por volta de 30, então estamos falando de pessoas que estavam escrevendo, que eram talvez os netos ou bisnetos daqueles que supostamente testemunharam isso. Agora sabemos que histórias são distorcidas e novas são inventadas. Você só precisa jogar telefone sem fio com 50 pessoas e, você sabe, ver o que sai no final, depois de sussurrar algo no início, então... Isso não é verdade, Peter. Realmente, porque o apóstolo Paulo estava escrevendo no início dos anos 50, é muito mais próximo do tempo do que isso. Agora eu sou um pouco mais velho que você, eu consigo me lembrar das coisas muito claramente, 20, 30 anos atrás e assim por diante, então eu acho que a lacuna... É que Paulo não era uma testemunha ocular, certo? Quero dizer, Paulo estava relatando o que outras pessoas disseram. Sim, mas ele foi testemunha ocular de algo que você estava dizendo, que muitas pessoas precisam ser crentes na ressurreição antes de fazer qualquer outra coisa. Paulo não era. Ele era absolutamente contra Jesus. E foi uma aparição de Cristo ressuscitado que foi a base de sua conversão. Ele não era crente ao conhecer Jesus. Então, foi uma dessas visões que eu mencionei que ele teve, né, como uma aparição. É exatamente isso que estou dizendo. Sabemos que muitas pessoas têm essas visões, às vezes sobre suas crenças religiosas, às vezes sobre alienígenas vindo de Marte ou algum lugar e sequestrando-as. E normalmente somos muito céticos sobre isso e entendemos que no tempo de Paulo as pessoas talvez não fossem tão céticas, mas acharíamos que elas deveriam ter sido... qualquer sistema de pensamento que se baseia, em qualquer medida, em uma ameaça de violência, que é o que o inferno representa, uma ameaça de tortura eterna, é moralmente falido. Esse pensamento assusta a mente das crianças que vão dormir à noite se perguntando se irão para o inferno. Não se orgulhe de carregar a Bíblia. Ela é moralmente falha e você é melhor que isso. Há uma maneira melhor. A Bíblia cumpriu seu tempo. É irrelevante, anacrônico e imoral. Existe uma moralidade humanística, baseada em parte nos instintos naturais que evoluímos através da seleção natural. Até mesmo Thomas Jefferson acreditava que a compaixão era um instinto natural, algo que os cientistas estão concluindo nos últimos 5 a 10 anos. Existem todos os tipos de explicações científicas para a origem do altruísmo recíproco. Podemos vê-lo em outras espécies. Podemos vê-lo em nós mesmos e a maioria de nós se encaixa em algum lugar nessa curva de sino. Alguns de nós são santos e alguns de nós são pecadores. Se eu posso pegar emprestado algumas palavras, a maioria de nós se encaixa em algum lugar no meio. Como seres humanos, sabemos o que significa ser moral sem consultar alguns 10 mandamentos que vieram de alguma montanha alta, apenas 3 dos quais são relevantes para a lei americana moderna. Os outros 7 são irrelevantes. Os 4 primeiros não se relacionam com ética. É um sistema de lei ruim e podemos pensar por nós mesmos e superar isso. Podemos saber, olhando para a Bíblia, que o Deus da Bíblia não existe e que a maneira ateísta é uma maneira intelectual e moralmente superior de pensar. Eu acho que uma das melhores maneiras de se tornar um ateu é realmente ler a Bíblia. A maioria das pessoas não lê, apenas rolam para baixo, aceitando os termos sem ler. Mas você já leu este livro? Sony, você acredita na depravação? Bem, eu também. Este livro é totalmente depravado. Você está pressupondo a verdade de um espetáculo vergonhoso que deveria te envergonhar e te repugnar como um ser humano moral.
É óbvio que o deus alfa masculino neste livro reflete os medos, inseguranças, ignorância, territorialismo e arrogância dos homens machistas, que queriam preservar seus bens, incluindo seus escravos e suas esposas. O deus que eles inventaram é um marido abusivo que controla sua esposa, os israelitas, com ameaças, com violência e com medo. A Bíblia diz ou não diz que os meninos devem ser marcados na carne para a aliança? Mandato para a mutilação genital. A oração judaica dos ortodoxos começa ou não? Todo homem deve começar suas orações diárias dizendo a Deus: obrigado, primeiro, por não me fazer uma mulher, segundo, por não me fazer um gentio. Mulheres, caso queiram saber, têm que orar agradecendo por me fazer o que sou. Não veem como isso é feito pelo homem? Como é claramente tribal e humano. No sentido mais baixo da palavra, são as origens deste culto. Não acham que podem ver além disso e talvez fazer um pouco melhor? Mas questiono se este ano seria o ideal para usar o tratamento de crianças em orfanatos como defesa do cristianismo. Se você concorda, tudo bem. Há maus exemplos em qualquer grupo. Pessoas podem se aproveitar de crianças sob seus cuidados em qualquer instituição. Eu diria que isso é verdade. Na verdade, teria que admitir que é verdade. No final, somos apenas uma espécie de primatas não tão bem evoluída. É o que sabemos sobre nós mesmos. Esqueça o pecado original e as questões do bem, do mal e do sofrimento. Basta saber isso. Somos primatas, a apenas meio cromossomo de distância dos chimpanzés, e isso se mostra claramente. Não há mistério. Mas eu não acho que isso pode ser separado da terrível maneira como a igreja tratou as crianças sob seus cuidados, dos ensinamentos, digamos, do Papa Bento, que a primeira comunhão imposta a uma criança deve ser o mais cedo possível, que se baseia em um princípio de anexar e dominar a criança o mais rápido possível. Se você conhece alguma religião em que essa sinistra calculação não seja verdadeira, ficaria muito interessado em saber sobre ela. Por que eles não querem oração nas planícies, por exemplo, na América? Por que eles não querem oração no chão da fábrica, nos trens, na bolsa de valores? Nunca se sabe. Por que nas escolas? Reflita sobre isso. Você está próximo de entender por que é criado pelos humanos, pelos primatas, e provavelmente isso é tudo que precisa saber sobre o assunto. Não há nada de sobrenatural nisso. Somos deixados sozinhos com nossa própria responsabilidade de pensar. Não há uma autoridade fixa. Não existe um tribunal celestial incontestável para encaminharmos essas questões. Nossa responsabilidade é intransferível. Não confie em ninguém que, sob qualquer persuasão, tente seduzi-lo a desistir disso. O tipo de crueldade na educação católica, o tipo de criança, não vamos chamar de abuso infantil, era estupro infantil, o tipo de estupro infantil que ocorreu sistematicamente por tanto tempo. Vamos imaginar que podemos ignorar isso e dizer que não tem nada a ver com a estrutura e natureza da Igreja Católica e a maneira distorcida, neurótica e histérica que seus líderes são escolhidos. O celibato, as freiras, os monges, o sacerdócio. Isso não é natural e normal, senhoras e senhores. Em 2009, realmente não é. Me desculpe. Para eu ser chamado de pervertido por essas pessoas extraordinariamente disfuncionais sexualmente, eu não acho que a história humana já teve mais. Eu tenho que dizer que este não é um problema que necessariamente é permanente. Eu gosto de acreditar que em 10 anos eu poderia voltar e argumentar o oposto, mesmo que eu tenha falado sobre a história e os problemas estruturais desta instituição infeliz, a crueldade e a desagradabilidade que é causada ao redor do mundo. Ainda tenho que abordar um dos assuntos mais queridos para mim. Eu fiz 3 documentários sobre o tema da síndrome da imunodeficiência adquirida na África. Meu país preferido é Uganda, é um dos que mais amo no mundo. Houve um período em que Uganda tinha a pior incidência de vírus da imunodeficiência humana, síndrome da imunodeficiência adquirida no mundo. Fui para Rakhine, a vila onde foi avistado inicialmente.
Mas através de uma incrível iniciativa chamada abstinência, ser fiel, uso correto de preservativos abstinência, ser fiel, uso correto de preservativos, esses três, não estou negando que a abstinência é uma maneira muito boa de não contrair síndrome da imunodeficiência adquirida, realmente funciona, assim como ser fiel, mas também os preservativos, e não negue isso, e este Papa não satisfeito em dizer que preservativos são contra a nossa religião, por favor, considere primeiro a abstinência. Segundo, ser fiel ao seu parceiro, ele espalha a mentira de que os preservativos realmente aumentam a incidência de AIDS, ele realmente garante que a ajuda é condicional ao dizer não aos preservativos. Eu estive lá, há um hospital em Bebindi, no oeste de Uganda, onde faço bastante trabalho, é inacreditável a dor e o sofrimento que você vê agora. Sim, é verdade, a abstinência vai para isso, é a coisa estranha sobre esta igreja, ela é obcecada por sexo, totalmente obcecada. Agora eles dirão que com nossa sociedade permissiva e nossas piadas grosseiras somos obcecados. Não, nós temos uma atitude saudável e gostamos disso. É divertido, é alegre porque é um impulso primário, pode ser perigoso, escuro e difícil. É como comida nesse aspecto e ainda mais emocionante. As únicas pessoas que são obcecadas por comida são os anoréxicos. E os obesos mórbidos, e isso, em termos eróticos, é a Igreja Católica em resumo. Eu não posso provar que não há Deus. Eu não posso dizer definitivamente que não há Deus. O que eu posso dizer definitivamente, no entanto, é que eu não gostaria de viver em um universo com ok? E o motivo disso é que eu acho que essa questão do significado é uma questão interessante. E se a ciência nos diz que não há significado objetivo para o universo sem propósito ou significado, isso torna nossas vidas sem propósito e significado? Absolutamente não. Muito pelo contrário. Isso significa que o propósito e o significado em nossas vidas é o que nós fazemos. Isso torna mais importante o que fazemos e a compaixão que mostramos aos outros. Não estamos sendo comandados por um Saddam Hussein cósmico, que em muitas religiões não apenas nos condena à tortura em vida, mas por toda a eternidade. Você faz isso porque derivamos significado e, de fato, o reconhecimento não da religião, que todos os humanos têm dignidade igual, mas da ciência, que somos todos uma espécie comum, de fato, que não há nada sagrado, que criamos compaixão e ação. E, de fato, que os humanos não são diferentes de outros animais no sentido de serem espécies evoluídas. E temos que perceber que compartilhamos a Terra com eles. E, de fato, essas ideias nos permitem abordar quais são os verdadeiros problemas do século XXI. E se continuarmos voltando a esses mitos medievais ou anteriores, não abordaremos isso. Na verdade, eu meio que me ofendo com os comentários da irmã, porque não acho que nada do que ela disse tenha algo a ver com religião. Ela afirmou que entender a dignidade e tratar as pessoas com compaixão é algo que as pessoas religiosas acabam usurpando. Dizem que se você não é religioso, não pode ter nada disso. Mas todas essas ideias vêm de uma visão racional de quem somos e de como devemos nos relacionar com os outros. O melhor exemplo de tolerância e entre culturas que consigo pensar está aqui perto, em Genebra, no grande colisor de Hadrons. Existe uma máquina que foi construída por pessoas de 100 países diferentes, falando uma dúzia de idiomas diferentes, com muitas religiões e culturas diferentes, construindo esses dispositivos que precisam funcionar até 1 milionésimo de metro. E funciona porque a ciência une as pessoas. A ciência nos diz que somos uma espécie comum e podemos trabalhar juntos para tornar o mundo um lugar melhor. E vou terminar com uma citação. Você vai gostar de saber que não vou cantar. Jacob Bernowski afirmou que a ciência permeia completamente o mundo. E você não pode transformá-lo em um jogo simplesmente escolhendo lados. Quer gostemos ou não, o mundo é governado pela ciência, o mundo físico, e se quisermos lidar com nossos problemas reais, temos que aceitar o que a natureza está nos dizendo, em vez de impor nossas crenças à natureza. Muitos cristãos são boas pessoas e enriqueceram o mundo de maneiras belas. Muitos deles falam sobre paz, amor, caridade e compaixão, e nós aplaudimos isso. Na verdade,
Muitos de nós marchamos junto com cristãos por causas que estão melhorando o mundo. Ninguém nega que os cristãos têm sido bons para o mundo. Ninguém nega isso. A questão é: o cristianismo é bom para o mundo? Poderíamos dizer a mesma coisa sobre o Dalai Lama. O mesmo poderia ser dito sobre os muçulmanos. Eles são boas pessoas e enriqueceram o mundo de várias formas. Judeus, hindus são pessoas caridosas e pacíficas. Eles fizeram coisas maravilhosas. Mas o que estamos fazendo quando dizemos isso é que estamos separando das religiões aqueles aspectos de bondade e caridade que são comuns a toda a humanidade. Eles são comuns a todas as religiões, o que significa que esses não são valores religiosos. Estamos falando de valores humanos. De onde você tira sua moralidade se somos apenas moléculas em movimento? O que é moralidade? Quem diz que somos apenas moléculas em movimento? Você é um materialista. O que mais você poderia ser? Somos primatas bastante evoluídos que têm uma necessidade inata de reconhecimento da solidariedade humana. Você pode chamar isso de moral. Eu chamaria. Não são apenas pessoas boas, mas muitas pessoas que dizem ser feitas à imagem de Deus nascem como psicopatas e sociopatas. Eles não sentem a necessidade de seguir regras. Na verdade, gostam de violá-las. Não sei como isso se encaixa no plano divino, mas é assim que foi estabelecido. Pessoas boas por si só farão o máximo de bem possível. Pessoas malvadas farão o máximo do mal possível. Para fazer uma pessoa boa agir mal, basta torná-la religiosa. Sim, somos feitos de átomos, assim como tudo mais. Moléculas e DNA, somos apenas químicos. Somos apenas um conjunto de reações químicas. Pode se expressar assim. É um certo nível de análise. Mas somos muito mais do que isso. Somos capazes de coisas incríveis, como encontrar propósito e significado na vida através um do outro. Não importa se há um além, nós vivemos aqui e agora. Nós nos amamos e nos importamos mutuamente. Temos um propósito ao interagir um com o outro. Isso é muito humano e isso é muito valioso. Se existe ou não alguma fonte externa para validar isso, realmente não importa. Você deve ser bom pelo bem da bondade. A ciência não pode afirmar que é errado causar dor em seres sencientes. Mas se você decidir por outros motivos que infligir dor é errado, a ciência pode te ajudar a decidir o que provavelmente será doloroso e quais seres provavelmente são sencientes. Como evolucionista, eu poderia até apresentar um argumento moral que talvez o surpreenda. Tendemos a pensar que espécies inteligentes são mais capazes de sofrer e têm mais direito à consideração moral. Mas se fizermos a pergunta darwinista, para que serve a dor? Isso pode levar à conclusão oposta. A dor é um aviso. Não faça isso novamente. Desta vez, sua ação levou à dor. Na próxima vez, isso pode te matar. Mas por que tem que ser tão doloroso assim? Por que não simplesmente sinalizar mentalmente para não repetir esse comportamento? É uma pergunta difícil que não responderei agora, mas eis o paradoxo. Uma espécie não inteligente deveria precisar que a dor fosse mais dolorosa para enfatizar a lição de não fazer isso de novo. Então, talvez tenhamos nossa moralidade em relação a outras espécies de cabeça para baixo. E é um argumento científico que nos levou a essa conclusão ética. A coisa interessante a notar é que nossas mentes não são inteiramente nossas. Quero dizer, de certa forma, elas nem são principalmente nossas. E basicamente tudo o que pensamos e todas as distinções que fazemos e as coisas que sentimos estão entrelaçadas com esse tipo de espaço intersubjetivo. Somos influenciados pela cultura, normas sociais e diversos outros fatores. E como indivíduos que pensam por si mesmos, temos que influenciá-lo de volta. Quero dizer, dizemos coisas, publicamos coisas, fazemos coisas que então mudam o contexto em que existimos. E eu quero dizer, mas minha base para a esperança é que o contexto pode mudar bastante radicalmente e bastante rapidamente. E a melhor analogia que conheço para isso é em relação ao racismo. O racismo neste país mudou. Agora, não é que o racismo tenha desaparecido completamente e ainda há racistas e o racismo é um problema e as pessoas são discriminadas.
mas 100 anos atrás havia editoriais publicados em todos os principais jornais regularmente, que agora parecem que só poderiam ter vindo de um panfleto do Ku Klux Klan. Ou seja, racistas assumidos. Panfletos. E, obviamente, milhares de pessoas foram linchadas, e muitos de vocês já viram essas fotos de linchamentos. Quero dizer, todos os cidadãos respeitáveis da cidade estavam alinhados, sabe, com suas melhores roupas de domingo. Estamos falando de editores de jornais e senadores e professores e pais com filhos, todos para tirar, com o propósito de tirar uma foto de cartão postal sob um cadáver pendurado, lacerado e muitas vezes parcialmente queimado de um homem negro que foi pendurado em uma árvore ou um poste de luz. E isso aconteceu aos milhares, aconteceu por décadas. E as pessoas literalmente levaram partes do corpo para casa como lembranças e as colocaram em seus locais de trabalho, e é apenas isso, não faz sentido agora. E isso é uma medida de quanto nossa sociedade mudou e nossas expectativas sobre ela mudaram. E eu acho que temos que, e em tempo histórico, tudo aconteceu muito, muito rapidamente. E eu acho que a esperança é que algo assim possa acontecer em torno dessa variável de falsa certeza e demagogia religiosa e dogmatismo. Isso pode acontecer aqui ou no mundo muçulmano, e precisamos encontrar uma forma de promover essa mudança. E eu simplesmente não sei, além de tentar falar com sensatez sobre todos esses pontos para fazer isso. Eu acho que isso pode acontecer rapidamente se tivéssemos um sistema educacional que desafiasse confiavelmente as bobagens religiosas desde o momento em que a criança entrasse na escola. Muito provavelmente não sobreviveria à colisão. E isso é o sistema educacional ou a bobagem. Um deles cederia, eu acho. O problema que tenho com a religião, em todos os pontos do espectro, do moderado ao extremo, é que ela se apresenta como uma negação permanente da possibilidade de desenvolvermos uma discussão verdadeiramente racional, moderna e aberta sobre a natureza da nossa subjetividade, sobre a possibilidade de ética e espiritualidade verdadeiramente em conformidade com a nossa racionalidade, como ela existe agora. Pessoa religiosa, toda pessoa que está comprometida em continuar sendo cristã, judia ou budista, está essencialmente dando um endosso tácito às divisões religiosas em nosso mundo e essencialmente dizendo que precisamos de uma certa medida de mitologia. Precisamos de uma certa medida de conto de fadas. Precisamos fingir, em algumas ocasiões, que sabemos coisas que não sabemos. E isso simplesmente não é verdade. As crenças têm consequências, e as crenças religiosas, devem ser submetidas aos mesmos tipos de pressões conversacionais às quais submetemos todas as outras crenças, e que esse tabu que dá às crenças em nome de Deus um passe livre em nosso discurso precisa ser levantado. Existe alguma causa comum hoje? Que você acha que a ciência e a religião podem formar uma aliança para servir? O primeiro problema com o que você disse é tratar a ciência como uma coisa única. Não é uma coisa, é um processo. É um processo de refletir sobre o funcionamento do mundo, identificando e distinguindo o absurdo do sensato. Isso é contrário à religião. Portanto, não é como se Rússia e Estados Unidos estivessem se unindo para fazer o que fazem. É verdade que existem duas maneiras diferentes de abordar o mundo. Acho que a pergunta que você faz deturpa o que é a ciência. Ciência não é uma coisa. Talvez seja um maior equívoco sobre a ciência. Eu venho aqui para falar sobre o processo da ciência, pois acredito que é um processo importante que melhora o mundo. Do contrário, não perderia meu tempo. E o processo da ciência é simplesmente diferente do processo da religião. E o processo da ciência funciona. Ele mudou o mundo. A empresa científica é uma busca ativa por lacunas em nosso conhecimento. Busca pela ignorância, para que possamos trabalhar para preencher essa ignorância. Mas a religião nos ensina a ficar satisfeitos sem realmente entender. Para cada uma dessas questões difíceis que surgem, a ciência diz, certo, vamos arregaçar as mangas e trabalhar nisso.
A religião diz que Deus fez isso, então não precisamos nos esforçar. É simples assim, Deus fez. Nós não temos força impulsora nos empurrando para tentar entender. A religião estultifica o impulso de entender porque a religião fornece uma explicação fácil, aparente, embora, como veremos mais tarde na noite, não seja realmente uma explicação e impede o trabalho adicional no problema. Agora, a ciência não sabe tudo? Então, é uma das glórias da ciência que sabemos o que não sabemos e trabalhamos no que não sabemos, tentando diminuir o que não sabemos. É um trabalho duro. Nós não desistimos dizendo, se você se depara com um problema difícil, a mágica deve ter feito isso, ou Deus deve ter feito isso, não. Nós não dizemos isso, nós dizemos certo. Isso é um problema a ser resolvido. Pode não ser resolvido neste século, pode ser resolvido no século seguinte, ou no seguinte a esse. Mas nós não simplesmente nos deitamos e desistimos e dizemos, bem, deve ser mágica, porque ainda não entendemos isso. Eu colocaria Darwin como um modelo para toda a ciência, porque antes de Darwin aparecer, toda a vida, a complexidade da vida, a beleza da vida, a elegância da vida, o aparente design da vida parecia mágica, e todos pensavam que era mágica. Todos pensavam que Deus fez isso. É tão complicado, é tão elegante. Agora, esse era o grande problema. Esse era um problema muito maior do que o problema da origem da vida, do que o problema da origem do cosmos. Darwin resolveu esse problema. Todos os cientistas agora sabem disso. Darwin solucionou esse problema fornecendo-nos uma espécie de parábola que nem sequer pensam em desistir. Porque se houve um momento para desistir, foi no caso da biologia, porque a biologia realmente era um problema difícil, um problema duro. Darwin resolveu isso. Agora temos um ou dois outros problemas restantes, como a origem da vida, a origem do cosmos, a origem das leis da física. Certamente, há físicos aqui que podem indicar outros exemplos. Darwin nos fornece uma lição que diz, não desista, porque se Darwin pudesse resolver para o problema realmente difícil, que era a vida, então temos toda a esperança de que a ciência resolverá para os outros problemas no final. E mesmo que não resolva, mesmo que a ciência não resolva todos os problemas sempre, isso ainda não é motivo para dizer, a mágica fez isso. Há muitos motivos para acreditar que as pessoas são programadas em algum nível para procurar causas onde não existem, para procurar o design onde não há. Existem predisposições naturais para as quais somos programados, e a ciência tenta superar isso. Temos predisposições naturais para acreditar que coincidências são significativas e para verificar nosso próprio trabalho. De fato, a pessoa mais fácil de enganar é você mesmo. E como cientistas, não sei quantos artigos eu vi pessoas quase produzindo, dizendo, eu descobri algo maravilhoso. Mas então, se eles são bons o suficiente, eles verificam e descobrem que foi apenas um acidente. Eu acho que é uma tendência humana natural, não irracional. Então, onde a ciência está cheia de dúvidas, ceticismo, vontade de aprender, abertura para a correção, a fé é exatamente o oposto. Por acaso, os cientistas são as pessoas que são realmente boas em dizer, eu não sei. Eles dizem, eu não sei o tempo todo porque estão aterrorizados que algum especialista vai estar na sala que sabe muito mais sobre o que lhes foi perguntado que, você sabe, quase nunca consegue fazer um cientista opinar sobre algo que não seja sua área de especialização mais restrita. Note o fato de que a ciência está pagando um preço por isso, pois os fundamentalistas são realmente bons em usar a franqueza da ciência contra ela. Quero dizer, sempre que os cientistas dizem, eu não sei, no Larry King Live, eles estão com pressa, 1000 fundamentalistas nos dando o Deus das lacunas ali, e isso é realmente o que é o design inteligente. É política e religião se disfarçando de ciência. Na ciência não há criadores de regras. A ausência de autoridades é a marca registrada da ciência. Não existe autoridade científica. Existem especialistas científicos, mas até o estudante mais humilde pode refutar qualquer coisa. Não há um cientista-chefe. Pode haver um rabino-chefe e um papa, mas não um cientista-chefe. Buscamos respostas sobre como devemos nos comportar. Essa é a principal característica da ciência que a torna tão maravilhosa, é que não há autoridades. Agora, é claro,
Os cientistas, embora muitas pessoas não percebam isso, são, na verdade, pessoas. E, portanto, têm todas as mesmas fraquezas que qualquer outra pessoa, e há cientistas que abusam de sua ciência, bem como de todos os outros aspectos de sua vida. Mas o aspecto-chave é que não há criadores de regras. A liberdade humana finalmente surgiu com o iluminismo do conhecimento. E, na verdade, questionamento aberto, que é a marca registrada da ciência. A marca registrada da ciência é que nada está acima do questionamento, incluindo Deus. No minuto em que paramos de questionar e tornamos certas coisas sagradas, nos rebaixamos e deixamos de pensar. Eu acho que a maior parte da história humana e a maioria dos mitos e religiões é uma questão de refinar nosso entendimento sobre coisas que não podemos controlar. Então, quando nossos ancestrais estavam realmente sozinhos e sem qualquer construção ou agricultura ainda como uma ideia, éramos caçadores-coletores. Como a frase diz, as crianças olhavam para as mães e pais e perguntavam: por que é que as folhas saem das árvores? É algo que está além do nosso controle. Eu sei que se eu pegar uma pedra, a pedra é levantada. Mas qual é o poder por trás de uma folha saindo de uma árvore? Acontece todos os anos. O que é esse fogo que sai de uma montanha? O que é a água que cai do céu? São coisas sobre as quais não temos controle. É natural que nossos ancestrais atribuíssem personalidade aos astros, sendo a primeira coisa que fazemos. É tanto arte e literatura quanto religião fazer uma história dessas forças. Então você nomeia um deus da montanha que ruge fogo. Você nomeia um deus das nuvens e do trovão, e tem um deus da natureza e do crescimento e da colheita, e um da decadência, e você faz rituais disso, e então lentamente você começa a entendê-los, e cada um que você entende, o deus desaparece. Todos os dias desafiamos nossas crenças. É assim que a ciência funciona. A maioria das pessoas pensa que a ciência funciona ao contrário. Mas, na verdade, o que você quer fazer quando chega ao trabalho todos os dias, se você é um cientista, é provar que todos os seus colegas estão errados. Temos que desafiar nossas crenças todos os dias. É isso que a ciência é. Não existem ideologias científicas e, na verdade, a razão pela qual a ciência progrediu e a teologia não, a razão pela qual temos câmeras de vídeo e luzes e medicina e fazemos nossas vidas e podemos alimentar mais pessoas e viver vidas mais longas e saudáveis, é porque a ciência muda. O fantástico da ciência é que não há verdades absolutas. Nós forçamos a maneira como vemos a realidade a depender das evidências da realidade. Se você não desafia suas crenças, nunca aprende. Você nunca está se questionando. E então, eu espero que todo estudante que já foi para a universidade em algum momento de sua vida tenha a oportunidade de ter algo que está no cerne do seu ser, algo tão central para o seu ser, que se perderem, não sentirão que são humanos mais, ser provado errado. Porque essa é a libertação que a ciência proporciona, a percepção de que assumir a verdade, assumir a resposta antes de fazer as perguntas, não leva a lugar nenhum. É por isso que a ciência levou a um mundo moderno, onde, na verdade, nós podemos fazer progresso. Ciência é o único jogo de linguagem que estamos jogando onde nos tornamos realmente diretos e rigorosos sobre o que constitui evidência, onde há um processo de revisão por pares, onde você tem um grupo de pessoas inteligentes tentando provar que você está errado e onde você realmente ganha pontos ao se provar real. E isso não é o que as religiões estão fazendo, né? As religiões não são falseáveis desta maneira. A religião realmente não é apenas o ópio do povo. Ela inegavelmente mina a intelectualidade e a racionalidade e, assim, prejudica a sociedade em seu núcleo. Se queremos entender nossa situação no mundo junto com essas possibilidades mais profundas, temos que fazer isso no espírito da ciência. Tudo o que temos é a conversa humana para capturar essas possibilidades. Podemos ter uma conversa do primeiro século, conforme ditado pelo Novo Testamento, ou uma conversa do século VII, conforme ditado pelo Alcorão, ou uma conversa do século XXI que nos deixa abertos à plena riqueza do aprendizado humano. O mundo precisa acordar de seu longo pesadelo de crença religiosa e qualquer coisa que nós, cientistas, possamos fazer para enfraquecer o domínio da religião deve ser feito e pode ser nossa maior contribuição para a civilização.